Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 11. E se você não achar, pastor Salvador vai botar você de castigo. Gênesis capítulo 11, eu vou ler a partir do verso 1. Você achou? Diga amém. Diz assim a palavra de Deus para nós. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram como uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: vinde, edifiquemo-nos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os despertou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra. E dali o Senhor os dispersou para toda a superfície dela. Amém? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Poderoso Deus, em nome de Jesus, essa é a tua santa palavra. E nós essa noite queremos mergulhar nas Escrituras. Por isso eu me coloco atrás da cruz de Cristo, a sombra do Onipotente. Eu te peço, Senhor, toma esse altar que é teu de honra e direito e ministra sobre nós, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor? A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. Eu quero lembrar você que quando chega à altura desse acontecimento, Deus já havia trazido uma sentença de destruição sobre a terra. Deus já havia escolhido Noé para construir uma arca e colocar dentro dessa arca a sua casa, a sua família, 2 pares de animais, para salvá-los de uma destruição que viria por água. Deus estava muito entristecido, tamanha violência, tamanha corrupção, que a terra estava assolada em destruição. Então, Deus ordena que Noé prepare tudo, porque Deus viria com água sobre a terra, trazendo juízo sobre ela. E assim aconteceu. As chuvas vieram, a terra toda ficou inundada, e os homens se extinguiram até aquele momento, onde, depois que as águas baixaram e a arca pôde parar, Noé desce da arca com a sua casa, a sua família, e inicia um novo projeto sobre a terra. E ali então, eles experimentam de desfrutar uma terra que agora Deus tinha colocado na mão e na responsabilidade deles. A Bíblia relata um fato interessante. Noé era agricultor da terra, estava muito feliz pela oportunidade, depois de tantos dias presos naquela arca, poder voltar a trabalhar, poder voltar a ter vida normal. A Bíblia diz que Noé planta uma vinha, cultiva ela, espera essa vinha dar uvas, e ele então faz um suco de uva. A Bíblia diz para nós que ele produz o vinho, e ele toma desse vinho. Então, já quero deixar claro que era um vinho não alcoólico. Por quê, pastora? Porque para o vinho ficar alcoólico, ele precisa fermentar. E a Bíblia diz que ele colhe as uvas e faz o vinho. Então, não deu tempo para fermentar. Ele toma um suco de uva puro, integral. E aí a Bíblia relata para nós que ele bebe aquilo tudo, fica tonto, se despe, tira a sua roupa, né? E aí os seus filhos têm a experiência de vê-lo sem roupa, nu. A Bíblia então
diz que por falta de zelo, de cuidado e de carinho, o seu filho Cã é amaldiçoado pelo seu pai, por ter rido, por ter debochado, por não ter se preocupado em cobrir a nudez de Noé. Então eu preciso dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, que toda vez que nós não nos responsabilizamos em cobrir a nudez dos nossos próximos, dos nossos irmãos e amigos, ridicularizando, menosprezando a vida deles, o juízo de Deus vem sobre nós. Foi exatamente o que veio sobre a vida de Cã, um dos filhos de Noé. Por conta desse acontecimento, Cã se separa de Noé, leva a sua família com ele, e ali então começa a história de uma nova geração. Por conta dessa situação, o coração de Cã foi tomado. Tomado de quê? De tristeza, de rebeldia. Cã não se considerou mais filho de Noé, não se considerou mais parte integrante daquela família escolhida por Deus. Foi viver a vida dele numa terra distante. Cã então gera filhos. Cã tem um filho chamado Cuxi. E depois de alguns anos, esse filho chamado Cuxi gera um homem chamado, a Bíblia chama ele de caçador, de um homem valente, mas principalmente um dos homens mais maus que a Bíblia já relatou. Esse homem chama-se Nimrod. A descendência de Noé, que deveria ser uma descendência pura, uma descendência de homens tementes a Deus, por conta de um ato de rebelião do seu filho, em não protegê-lo, em não resguardá-lo, plantou uma semente de rebelião na sua própria geração. O bisneto de Noé, Nimrod, o próprio nome significa, em hebraico é Mahad, que significa rebeldia. O próprio bisneto era um homem próspero, culto, inteligente, mas tinha a raiz da rebeldia dentro dele. E foi nessa época, nesse momento da história do povo de Israel, que o Gênesis capítulo 11 acontece. Vamos ler com carinho. Lê comigo, põe comigo. Versículo 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Então olha aqui para mim. Desde Adão, no Gênesis, a linguagem que Adão falava com Deus, que Deus falava com Adão, foi a mesma, da descendência até chegar a Noé, e é a mesma que Noé ensinou a seus filhos. Quando chega Gênesis capítulo 1, toda essa descendência, a terra ocupada por homens e mulheres, ainda falava o idioma de Adão, um único idioma sem variação. Você está me alcançando? Diga amém. Por isso que a Bíblia diz que todos falavam uma só língua. Acompanhe o versículo 2. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. Se você pode, sublinha, se está escrito terra de Sinar na sua Bíblia, e escreve embaixo, Mesopotâmia. É isso, esse é o lugar, esse é o registro do lugar. E como que os historiadores falam da Mesopotâmia? Eles dizem assim, é a terra localizada entre o rio Tigres e o rio Eufrates. Dá crédito à sua pastora, preste atenção no que eu vou dizer para você alcançar a mensagem. A Mesopotâmia é a parte da terra, e a Bíblia chama uma planície extensa, que fica localizada entre o Tigre e o Eufrates. Eu preciso levar você ao início da Bíblia Sagrada. No livro de Gênesis, no início, Deus diz assim para o homem, para o Adão: Adão, eu escolhi um lugar e plantei nesse lugar um jardim, um lugar perfeito para que você habite lá, para que você cresça lá e gere lá a nossa intimidade. Lá nada vai faltar a você, Adão. Está tudo preparado para você desfrutar do melhor. Aí Deus dá o mapa desse lugar. Deus diz que essa região era cortada por 4 rios importantes. E 2 dos principais, o Tigre e o Eufrates. Então, olha o que eu quero dizer.
A mesma região que Gênesis capítulo 11 está falando, é um pedaço da terra que Deus escolheu e deu de herança para Adão. Um lugar que deveria ser um lugar de intimidade, um lugar que deveria ser um lugar de aliança, um lugar onde Adão poderia ouvir Deus falar com ele a hora que quisesse, num relacionamento íntimo e pessoal. Mas aí os homens decidiram pecar, se afastaram de Deus. Você conhece a história, mas a região física é a mesma do jardim. Você está alcançando? Diga amém. Continua lendo. E disseram, versículo 3. E disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviam de pedra e o betume de argamassa. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejam espalhados por toda a terra. Sublinha para mim no versículo 4. Uma cidade e uma torre. No início do versículo. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. Põe aí do lado o nome. Eu vou soletrar para você. Z-I-G-U-R-A-T-E. Z-I-G-U-R-A-T-E. Zigurate é o nome dessa arquitetura. O que é um zigurate, pastora? O zigurate é uma construção religiosa. Era o mesmo formato do zigurate. Templos religiosos a vários deuses. Eram templos específicos na Mesopotâmia. Tem aí para botar para mim? Felipe vai botar aqui para nós. Então observa, ele diz assim: vamos criar uma cidade e uma torre. Vamos criar um zigurate. Mas qual que era a intenção do zigurate? Vamos fazê-lo ser tão grande e tão alto que ele vai tocar os céus. E quando ele tocar os céus, nós vamos ter acesso lá. Nós vamos encontrar e vamos poder entrar. Será como um portão de entrada no céu. Olha lá, o zigurate é essa forma, esse desenho de arquitetura. A torre de Babel, que é o texto que nós estamos lendo, tinha 7 degraus, fora a altura de toda a torre. Os 7 degraus, mais ou menos em 92 metros de altura, fora toda a torre. Então essa era a estrutura do zigurate. Os templos a deuses antigos da Mesopotâmia eram nesse formato. Observa como lembra a estrutura da pirâmide do Egito, né? É exatamente a mesma relação, é a mesma cultura que desenvolveu, né, essa engenharia de construção civil. Você está alcançando? Diga amém. Volta lá para a Bíblia Sagrada. Olha o final do versículo 4. E tornemo-nos célebres o nosso nome, para que não sejam espalhados por toda a terra. Então, raciocina comigo. Eles eram um povo. Todos falavam a mesma língua, sim ou não? Todo mundo se entendia, sim ou não? Estavam todos reunidos no mesmo propósito, sim ou não? Qual que era o propósito? Vamos construir uma cidade edificada, alta, com uma torre que nos levará ao céu. Nós vamos entrar nos portões do céu. Nós vamos encontrar com Deus lá. Mas olha o detalhe do final do versículo 4. Qual que era o verdadeiro sentido para essa construção? Eles dizem: tornemo-nos célebres o nosso nome. Então olha aqui para mim. Certamente, você já ouviu uma expressão assim: a gente precisa aprender a falar a mesma língua. Certamente você já ouviu uma expressão de dizer assim: nós precisamos estar juntos debaixo do mesmo propósito. Quantos ouviram isso? Eu preciso dizer para você, essa noite, na autoridade do nome de Jesus, que isso não diz absolutamente nada. Eles estavam todos falando a mesma língua. Estavam todos juntos debaixo do mesmo propósito. Falar a mesma língua, estar debaixo do mesmo propósito, não significa que você está fazendo as coisas certas, nem debaixo da direção de Deus. O que a Bíblia diz para nós é que o detalhe que chamou a atenção de Deus é que eles decidiram
debaixo dessa unidade de governo, promover algo para a sua própria promoção, construir algo para a sua própria glória. Então vira para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele: não adianta você falar a mesma língua. Diga: não adianta você estar debaixo do mesmo propósito, se no fundo, você quiser a glória para você. Quando Deus observa esse projeto, olha o que acontece, verso 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens haviam edificado. Olha para mim, quem desceu? Quem desceu na terra? Deus desceu na terra, o grande Adonai desceu à terra. Ele disse: eu vou ver com os meus próprios olhos o que eles estão fazendo. Por que chama a atenção de Deus? Porque eles estão unidos. O que chamou a atenção de Deus? Todo mundo de forma organizada, respeitando hierarquias, obedecendo, se entendendo, a construção de uma obra tão grande em tão pouco tempo. Deus fica espantado com o governo que eles têm. Deus fica espantado com a forma que eles têm de administrar isso. E Deus diz: então eu vou descer para ver de perto, porque eu preciso observar. Aí olha o que Deus observa, versículo 6. E o Senhor disse: eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam. Raciocina comigo. Deus não estava preocupado se eles iam conseguir chegar, porque eu e você sabemos que jamais seria. O trono de Deus se encontra onde? No terceiro céu. Por maior que fosse a torre, por mais bem construída que fosse essa obra, jamais chegariam nos portais do terceiro céu. A preocupação de Deus não era que eles chegariam, porque Deus já sabia que não chegariam. A preocupação de Deus eu estou preocupado, porque eles estão muito juntos, eles estão em completa concordância. Olha o que eu vou dizer: nada vai ser impossível para eles dessa forma. A preocupação de Deus não era a torre chegar aos céus. A preocupação de Deus era o que ia acontecer com a humanidade. A preocupação de Deus é que estavam todos juntos, debaixo da mesma língua, do mesmo propósito, mas com o coração mergulhado em vaidade e soberba. O coração mergulhado em serem vistos, aprovados, reconhecidos. Aí Deus diz: ou eu paro agora, ou eles me destroem. Ou eu paro agora, ou a humanidade vai voltar a se afastar completamente de mim. Aí olha o que acontece. Deus toma uma decisão, versículo 7. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Quem que desceu? Quem que desceu? Então ele estava chamando quem para vir com ele? Quem que ele estava chamando para vir com ele? Os anjos também. Mas olha o que eu vou dizer. Veio com ele o Filho e o Espírito Santo. Adonai desce, Jeová desce. Mas quando ele sobe, ele diz: eles estão muito organizados, falam a mesma língua, estão debaixo do mesmo propósito. Olha o que eu vou dizer: nada vai ser impossível para eles desse jeito. A gente precisa confundi-los. E aí ele convida o Filho e convida o Espírito a vir com ele, descer na terra. E aí ele diz: vamos descer e vamos confundir as suas linguagens. Pastora, pelo sangue de Jesus, eu achava até hoje que confundir era coisa do inimigo. O inimigo é que confundia. Mas agora só está dizendo que Deus desceu para confundir. Amigo, toda vez que o homem acha que ele pode tomar a glória de Deus, Deus desce para confundir o homem. Porque a regra é clara: ninguém rouba a glória de Deus. Ninguém pode ser como Deus. Ninguém pode se colocar no lugar de Deus. Aí ele vem, observa o versículo 8. O Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. O que acontece? Quando Jesus e o Espírito Santo descem junto com Deus, aqueles homens que aprenderam a falar o idioma de Adão,
agora começam a falar línguas diferentes. Foi aí que nasceu o francês, o inglês, o espanhol, o mandarim. Foi aí que eles começaram a falar línguas. Não eram línguas espirituais, línguas físicas, terrestres, regionais. Eles começaram a falar línguas diferentes. E aí o que aconteceu? O que havia entendimento por conta da mesma linguagem, passou a não ter mais. Como é que você continua uma construção se você não entende o que teu irmão fala? Como é que você continua uma edificação se você não consegue entender absolutamente o que ele está pronunciando? Então o que acontece? Eles desistem de dar continuidade à construção da torre. E cada um vai para um lugar. Quem que fala a minha língua aqui? Aí alguém diz, eu estou te entendendo, eu também. Então vamos juntar aqui e vamos embora. Porque aqui não dá para a gente ficar, eles não entendem o que a gente fala. E eles foram se espalhando pela terra. É por isso que os orientais estão na Ásia. É por isso que nós estamos aqui embaixo, falando o idioma, né, português, com a influência de Portugal, e assim sucessivamente. Eles se deslocaram pelo mapa do mundo e ali começaram a se multiplicar, se multiplicando em cima dos seus próprios idiomas. Você está me alcançando? Diga amém. Aí olha o versículo 9. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Babel em hebraico é portal de Deus, sufixo El, Deus, Babi, portal. Mas por conta desse episódio, que eles construíram a torre para alcançar os céus, para entrar pelos portões do céu, a tradução da palavra Babel foi modificada. Hoje, qualquer judeu interpreta a palavra Babel como confusão. Por conta desse ato aqui, por conta da decisão de Deus de confundi-los. E a Bíblia diz, e foi o Senhor que os dispersou por toda a terra. Então, é o que eu quero dizer para você essa noite. Eles estavam falando a mesma língua, debaixo do mesmo propósito, de uma forma organizada e sadia, respeitando a hierarquia. Todo sonho de consumo de qualquer pastor tem uma igreja assim, né? O problema é que eles queriam edificar a torre para que o nome deles fosse glorificado. Para que todo mundo olhasse e dissesse, quem construiu isso? E as pessoas diriam, foi os amigos de Nimrod. Foram todos esses homens aí que trabalharam para que o nome deles fosse espalhado pelos 4 cantos da terra como os construtores de uma torre que levava aos portais do céu. Na verdade, em busca de muitos deuses, porque até esse momento a direção de adorar um Deus só também já havia se perdido nos seus corações. Então, é o que eu quero fazer com que você entenda nessa noite. Eles estavam de forma organizada, falando a mesma língua, construindo um propósito grandioso sobre a terra, mas os seus corações mergulhados em vaidade, os seus corações mergulhados em orgulho. Não tem propósito, não importa o tamanho dele, que Deus não venha destruir se o nome do Senhor não for glorificado. O que você precisa entender é que essa história de falar a mesma língua, de estar debaixo do mesmo propósito, se tem um coração com vaidade ali, Deus não está lá não. Por quê, pastora? Porque Deus gosta de edificações que glorificam o nome dEle. Deus gosta de construções que as pessoas vêm olhar e vêm dizer, louvado seja o nome do Senhor. Eu e você sempre teremos que nos colocar à sombra do Onipotente, porque a glória é dEle, para Ele, por todos os dias, aleluia. Pastora, por que a senhora quis explicar sobre a Torre de Babel essa noite? Porque domingo passado nós celebramos uma festa importante, nós falamos de Pentecostes. Nós falamos de um tempo específico, onde Deus trouxe um derramamento poderoso sobre a terra. E eu resolvi nessa noite explicar para você qual é a diferença da igreja de Babel para a igreja de Pentecostes. Abre em Atos capítulo 2.
Atos 2, verso 4. Você achou? Diz assim, preste atenção. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus, todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elemitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, das imediações de Cirene, romanos que residem aqui, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Olha aqui para mim. O que aconteceu em Pentecostes? 120 discípulos de Jesus estavam reunidos no cenáculo. Nós falamos disso no domingo. Eles participam de um movimento forte, um som de um vento impetuoso chega. De repente são distribuídas sobre eles línguas como de fogo. E eles começam a falar em outras línguas. Entendam, não eram línguas espirituais, línguas terrenas. Ali, aqueles 120 discípulos de Jesus, que o mais longe que eles tinham ido era no final de Israel. Eram galileus, pescadores, homens, no máximo como Levi, o cobrador de impostos que vivia nas regiões de Cafarnaum, não saíram de Israel. O idioma era o mesmo que Jesus falava, todos eles falavam a mesma língua. De repente veio sobre eles uma unção do Espírito, que fez com que cada um deles falasse uma língua diferente. Não era uma língua no Espírito, era uma língua natural. Eu vou dizer, falaram em português, falaram em inglês, falaram em francês, falaram no idioma africano. Olha o que ele disse, ele dá a relação das nações e espécies de pessoas que estavam no primeiro andar. Ele diz, estava o pessoal de Cirene, que é o pessoal da África, estavam os romanos, estava gente espalhada pela Grécia, gente da Arábia, gente, ele diz, de toda espécie de lugar, que estavam visitando Israel por conta da festa, lá embaixo, no primeiro andar. E de repente, quando o Espírito vem, e eles começam a falar em línguas, idiomas diferentes, o povo que está lá embaixo diz, mas os que estão lá em cima não são galileus? Os que estão lá em cima não são daqui, nessa terra, da região da Galileia? Como é que eu estou aqui ouvindo eles falarem das grandezas de Deus no meu próprio idioma? Como eu estou ouvindo eles falarem aqui no idioma que eu nasci, meu idioma materno? É isso ou não é que está escrito na sua Bíblia Sagrada? Então, olha o que eu estou dizendo para você. Diferente de Babel, o Espírito desceu na terra para, a expressão que eu vou dizer, para batizá-los numa língua diferente, para confundi-los. No Pentecoste, o batismo com a diversificação de línguas veio para juntá-los. Na Torre de Babel, eles foram espalhados pelo quatro cantos da terra. No Pentecoste, Deus os uniu, Deus os trouxe todos de volta para estarem juntos. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, mas todo mundo que estava lá embaixo, independente da sua nacionalidade, ouvia as grandezas de Deus pelas línguas que o Espírito tinha derramado. Pastor, o que a senhora quer dizer com isso? Eu quero dizer que Deus resgata todas as coisas do princípio em Pentecostes. Quando o projeto de Babel era falar a mesma língua, estarem debaixo do mesmo propósito, para edificarem algo grandioso para a sua própria glória, em Pentecostes, eles estavam falando em línguas diferentes, mas pregando para o mesmo Deus, ministrando a verdade única sobre toda a terra.
O que eu quero dizer para você essa noite, que a diferença de Babel para Pentecostes é que a igreja de Babel forma homens e mulheres para falarem a mesma língua, para estarem debaixo do mesmo propósito, mas no fundo, amigos, só querem se erguerem em orgulho e vaidade. Enquanto Deus está buscando a igreja que nasceu em Pentecostes. Não importa que eu sou diferente de você. Não importa que falamos idiomas diferentes. Não importa que nos comportamos de forma diferente, debaixo de ritos diferentes, debaixo de histórias de vida diferentes. O importante, amigo, é que todo joelho se dobrará a Cristo Jesus. Aplauda o Senhor. Olha o que Deus está dizendo. Eu tenho um povo espalhado por aí que fala uma língua estranha, se veste de forma esquisita, uns usam uns roupões, outros uns cabelos grandes, têm os seus corpos marcados, outros andam de branco e de talite, esses somos nós. Eu tenho povo de espécie de cultura espalhado por toda a terra, pessoas de línguas diferentes, pessoas de histórias diferentes, de nações diferentes, de culturas diferentes. Olha o que eu estou dizendo para vocês. Quem disse que falar a mesma língua está debaixo do mesmo propósito é o que agrada o meu coração. O que agrada verdadeiramente o meu coração é você se colocar atrás da cruz e deixar a cruz brilhar. É você entender que nós somos pó, vermezinho de Jacó, e Ele é dono de toda a glória, honra e louvor. É você entender que toda obra que as minhas mãos edificarem tem que ser para a glória dEle, tem que ser para a honra dEle. E qual que é o meu papel? Andar no meio de povos diferentes, de línguas diferentes, de tribos diferentes, mas ajudarmos uns aos outros a louvar e engrandecer o nome de um só Deus. De rendermos graças e louvores ao nome de um só Deus. Ô pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer, amigo, que eles têm insistido em formar a igreja de Babel, onde você tem que fazer exatamente a mesma coisa, debaixo do mesmo rito religioso, ser exatamente aquilo, fazer exatamente aquilo. Mas no fundo, Deus sabe que eles estão edificando construções para a sua própria vaidade. Quando nasce a igreja em Pentecostes, Deus estava assinando uma carta para a humanidade dizendo: o que Babel espalhou, o Pentecostes já junta. O que foi espalhado pela terra por Babel, eu, o Senhor, em Pentecoste os agrego. Em Pentecoste eu juntos. Abre lá em Apocalipse, eu vou terminar. Capítulo 7. Último livro. Nós começamos no primeiro e vamos terminar no último. Porque assim é o nosso Deus, Ele é o princípio e Ele é o fim. Versículo 9. Depois dessas coisas vi, e eis que grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória, a sabedoria e as ações de graça, a honra, o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém. Observa que a visão de João traz toda espécie de tribo, raça e nação diante do trono. Estavam todos prostrados diante do grande e poderoso Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Em 2010 eu tive a oportunidade de ministrar numa sinagoga em Jerusalém, num culto com 7 idiomas. E quando eu estava lá, gente de tudo que era lugar,
italianos, franceses, americanos, judeus, brasileiros, chineses. Não importa se você falava aleluia, ou se você dizia aleluia. Quando entoava o cântico, todo mundo sabia para quem era o aleluia. Talvez eu não compreendesse tudo o que eles diziam. Talvez eu não conseguisse compreender todas as suas palavras, mas o sentimento era um só. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Essa sinagoga, lá em Israel é muito difícil ter uma igreja instituída, né, evangélica, cristã, que são perseguidos até hoje. Então eles construíram uma sinagoga toda de pedra, como uma antiga gruta, debaixo de uma igreja romana. Então a gente, para chegar na igreja, descia umas escadarias, com muito pouca luz, e ali, então, os grupos se juntavam para adorar a Jesus Cristo de Nazaré. E quando eu terminei de ministrar, eu fiquei encostada numa dessas paredes, chorei muito diante do Senhor, e Deus falava para mim: o que é que você precisa mesmo para adorar ao meu nome? Qual é a tua dificuldade mesmo para me adorar? Mediante a tanta gente falando línguas diferentes, o sentimento era um só: somos todos família de Cristo Jesus. Não importa que roupa eles usavam, não importava que idioma falavam, não importa que cultura seguiam, o importante é que sabíamos que toda nosso louvor e a nossa adoração era dado àquele que é digno de honra, glória e louvor. O que eu estou querendo dizer é que quando João teve a experiência de ter essa visão, todas essas pessoas estavam prostradas diante do trono. Deus não fez com que todos falassem uma língua universal. Observa o texto. Deus não mudou a cultura dele. Deus não fez com que eles se tornassem iguais no seu falar. Deus não fez com que eles se tornassem iguais nas suas culturas. Deus apenas os coloca diante do trono para reconhecimento de louvor, direção única de louvor e adoração. E eles continuam louvando a Deus junto com os anjos, entronizando glória e honra a quem tem honra diante dos céus. O que eu quero nessa noite, amigo, é dizer para você, na autoridade do nome de Jesus, Deus está nos chamando para juntar, não para confundir e separar. Eu, pelo conhecimento bíblico da palavra, conheço sim alguns fatos que podem prejudicar a intimidade do homem com Deus, não a sua salvação. Nós discutimos ritos religiosos, o que pode e o que não pode ser usado, mas nada disso nos separará do grande amor de Deus. Isso são divergências de interpretações. Isso é divergência de conhecimento da palavra. Nada disso vai impedir o meu irmão de estar diante do Senhor, o louvando e o engrandecendo como eu estarei lá. Pastor, o que a senhora quer dizer? Eu quero dizer que a igreja do Pentecostes é aquela que enxerga tribos diferentes, mas não as repele, as atrai para perto. Os cabeludos, os com a roupa esquisita, os que falam estranho, nós, os de branco de talite, todos juntos, num só louvor e numa só adoração. Sabe por que você não pode falar da igreja de Jesus? Porque são nossos irmãos, não são da nossa tribo. Por muitas vezes não falam o nosso idioma, não entendem nada do que a gente fala, mas adoram o mesmo Deus que nós. Por isso que a igreja precisa parar. A igreja precisa parar de uma falar mal da outra. A igreja precisa parar de ficar questionando a tribo lá. A tribo que faz isso, a tribo que faz aquilo. Os infelizes que vão para o inferno. Não vão não, irmão. Porque toda tribo, língua e nação estarão prostrados diante do grande Senhor. Todo aquele que confessar o nome dele. Aleluia. Aplauda o Senhor. Então, quando sua língua coçar, para você falar mal de uma tribo aí estranha, esquisita, você lembra? Eu
Eu não sou a igreja de Babel. Eles não precisam falar a mesma língua que eu. Eles precisam ter o mesmo coração, que reconhecem Cristo como o Senhor e Salvador das suas vidas. Eles não precisam entender o que eu falo. Eles não precisam reconhecer que eu estou certo e que eles estão errados, ou vice-versa. O jogo de briga de doutrina e religião. Eles precisam entender que a igreja que nasceu em Pentecoste agrega e ama. A igreja que nasceu em Pentecostes chama para perto aquilo que Babel espalhou pelo mundo. A igreja dos últimos dias, a igreja que o Senhor vem buscar, não é a igreja que espalha, é a igreja que junta. E eu preguei essa noite para saber se você nasceu domingo passado em Pentecostes, para ser a igreja de Pentecostes de verdade. Fique de pé no seu lugar. O pessoal do louvor vai vir adorar o Senhor. Eu quero fazer um desafio nessa noite. Pastora, eu confesso que eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade de lidar com os cabeludos, com os tatuados, com os cheios de piercing, de brinco, os roqueiros. Eu tenho dificuldade de lidar com os jovens. Eu tenho dificuldade de lidar com as tribos mais radicais, mais religiosas. O apelo que eu vou fazer essa noite é: o mesmo Espírito que desceu sobre Babel para confundir, veio sobre nós para nos ensinar a agregar. Não importa a língua que você fale, agregue. Não importa a tribo que você pertence, ame toda a tribo, raça e nação. Entenda que todos aqueles que reconhecem Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas estarão diante do trono como nós estaremos. Pastor, o que a senhora quer? Eu quero pedir a Deus que renove uma unção poderosa sobre a sua vida essa noite, que vai levar você a receber esse batismo de línguas estranhas, onde você vai ministrar as grandiosas operações e sinais e maravilhas de Deus. E as pessoas vão entender o que você vai falar. As pessoas vão receber o amor que você tem para dar, mesmo que seja vestido de forma diferente que você, mesmo que não entenda muito do seu comportamento, das suas escolhas, mas no seu coração tem um só sentimento: nós adoramos o único que é digno de toda honra, glória e louvor. Se você quer ser ministrado pela verdadeira igreja de Pentecostes, a igreja que nasceu para agregar, vem ao altar de Deus essa noite. Venha receber o que Deus tem para você, em nome de Jesus. Porque dele, por ele, aleluia, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória,
diferentes. Vocês são estranhos, com manias estranhas. Mas o amor de Deus nos uniu. O sacrifício de Cristo nos uniu. E nos tornou um povo. Confesso que tem um Senhor e Salvador sobre suas vidas. Não importa. Não faz a menor diferença se outros povos se unirão a nós, se outras tribos se unirão a nós. Todos eles são de Jesus. Todos unidos no amor de Cristo. Não para edificar uma obra onde a vaidade do homem vai aparecer, onde a glória será humana. Porque toda a construção que diz levar ao céu, mas carrega sobre ela a glória do mundo e do homem, Deus a destrói. Deus a confunde. Porque Deus está sonhando com a verdadeira igreja de Pentecostes. A igreja onde todos falaram línguas diferentes e não se separaram, permaneceram juntos no mesmo lugar e ali começaram a gerar vidas, porque a união que faz a diferença é o respeito. A união que faz a diferença é entender que se um dia Jesus me amou tão imperfeito do jeito que eu sou, porque Ele não amaria o meu irmão esquisito? Todos fomos chamados por um mesmo amor, para fazer parte de uma mesma família, mesmo sendo de tribos e nações diferentes. Você está no altar essa noite, porque a obra que Deus quer fazer através da sua vida é levar você a amar os que são tão diferentes de nós. É fazer o seu coração ser cheio de uma unção que transborda no Espírito, que te faz amar os teus irmãos na fé, mesmo eles sendo tão diferentes de nós. Mesmo não entendendo o que nós dissemos, mesmo não compreendendo as nossas ideologias, e daí? Somos uma só família em Cristo Jesus. Põe a mão sobre o seu coração. Senhor, essa é a igreja que queremos ser. A igreja que nasceu em Pentecostes. A igreja que agrega, não a que espalha. A igreja que reconhece que existem línguas diferentes. Não a que obriga todos a falarem a mesma língua, estarem debaixo do mesmo propósito, que é para enaltecer o próprio homem. Mas a igreja, Senhor, que na diversidade, na diferença de cultura, se respeita, se ama, e entende que são todos parte integrantes da família de Cristo. Deus nos inspira a amar. Que a unção que desceu sobre os discípulos em Pentecostes venha sobre nós. Que mesmo que as nossas línguas sejam diferentes, possamos agregar ao teu reino, possamos agregar a tua casa e a tua família, que nenhum se perca, mas que todos eles sejam alcançados no amor. Deus nos abençoe. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Diz assim: Senhor Jesus, eu quero ser a igreja de Pentecostes. Eu quero ser a igreja que agrega em amor, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Se é isso que você quer, aplauda ao Senhor. A Ele a honra, a glória e o louvor para sempre. Aleluia. Estenda a sua mão. Eu vou ministrar a bênção apostólica, mas depois você sai abraçando os seus irmãos. Diga para eles: somos diferentes sim. Podemos até sermos de tribos diferentes, mas somos parte integrante da mesma família. Eu te amo em Cristo Jesus. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso amado Jesus Cristo de Nazaré, as doces consolações do Espírito Santo, seja comigo, com você, com a tua casa, com todo Israel de Deus, até a volta do nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vai em paz, querido. Que o Senhor te abençoe em nome de Jesus.